Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 74. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial. Junto comigo nesse mês aqui a gente traz o Cássio Bruno, responsável pela estratégia Equity Hedge. Hoje é dia 11 de novembro de 2025, são exatos 10 horas da manhã e 24 minutos. Cássio, vamos lá, vamos começar falando aí do panorama macro aí de cenário, né, do mês de outubro. Vamos começar do cenário lá fora. Algum destaque assim que você acha que vale a pena comentar? Bom, lá fora, obviamente, foi o mês do shutdown. Mostra como a economia americana e os mercados americanos estão ignorando os riscos, né? Acho que é super importante pontuar isso. O mercado continua comprando. É um mês em que o ouro realiza um pouco, mas assim, é continuidade do cenário global. Não tem nada, nenhuma grande novidade, acho que não tem. Fed derrubou os juros lá, como esperado, né? Fed derrubando juros, o weak dólar. Acho que toda a continuidade do que a gente tem visto durante o ano. E na China, que acho que é importante, a China também não tem grandes novidades, as commodities andaram um pouquinho, principalmente o minério de ferro, que estava trilhando ali no meio do ano entre 95, por volta de $95, chegou até $108, mas voltou para 103. Então, nós estamos aí vendo o weak dólar provocando até em commodities que tem bastante supply, algum tipo de alta de preço. E aí a gente já pula aqui para Brasil, que basicamente, né, toda essa alta que a gente vem assistindo, né, aí está nas manchetes até aí já nesse mês de novembro, aí, que já estamos, se não me engano, há 14 dias aí, com o Ibovespa registrando resultados positivos diários. E basicamente é esse ambiente global favorável, o weak dólar, né, basicamente, né? Basicamente é isso, ainda muito pouco mérito de Brasil. O Brasil anda até um pouquinho menos que o México, um pouquinho mais que mercados emergentes como um todo, mas é um mérito nos mercados, principalmente do mundo. Então, o weak dólar propiciando isso e entrada de flow de estrangeiro. O local ainda não tem fluxo para o Brasil, ainda dos locais, algum fluxo de pessoa física, mas pouco fluxo dos fundos. E aí eu acho que é importante a gente pontuar quando começa o ciclo de queda de juros. A gente teve o Copom na semana passada, nenhum grande indicativo de que começará esse ano, mas os dados têm vindo melhor, né? O mercado acho que vai começar a se animar de que pode ser, talvez não dezembro, mas janeiro ou março. Março acho que é bastante provável. Eu acredito que o mercado vai antecipar essa queda aí para janeiro. E aí dentro dessa questão, é importante a gente ver quais são os efeitos da inflação, né? Então a gente vê uma economia um pouquinho mais fraca, o resultado das empresas mostra assim, uma inflação um pouco menor e um pouquinho menos de crescimento, nada também assustador, mas isso permitindo que os juros comece a cair. Então acho que esse vai ser um grande tema para o ano que vem, e aí o Brasil entrando nos mercados, provavelmente entrando no mérito próprio, o Brasil andando pela queda de juros. E aí janela eleitoral assim deve começar a ganhar mais tração em algum momento do primeiro trimestre do ano que vem, né? Acho que é um ano muito importante ano que vem, todos os anos em que foram tão binários os resultados, a Bolsa tradou para os dois lados, para o lado tanto de uma troca para um governo mais fiscalmente responsável à manutenção, ou quando era o oposto também aconteceu. A gente acha que o mais importante aqui é a definição dos candidatos, quem vai enfrentar o Lula, e em que ponto isso acontece e quais são os apoios, né? Então,
a grande dúvida é se a gente vai ter o Tarcísio aglutinando toda a direita ou se a gente vai estar um pouquinho mais dividido. Mas provável é que a direita se una numa candidatura única, nem que seja o povo concentrando o voto em um só. Então, vamos ter de novo uma eleição dividida, e aí os mercados, numa eventual mudança de governo para um governo fiscalmente responsável, tem muito upside, principalmente no juro real, né? Beleza. Bom, vamos agora falar aí dos fundos. Eu vou resumir aqui o Total Return e o FIA, e aí a gente fecha com a Equity Hedge, onde o Cássio entra aí com mais detalhes aí como dono do produto, né? Então vamos lá, o Multi-Capital Total Return, ele fechou o mês de outubro com um retorno de 1,93 versus um yield de AB de 1,07 e um Ibovespa de 2,26, levando o retorno do ano para 32 versus um yield do IMAB, né, que é basicamente aí os títulos públicos indexados à inflação, a 10,88, um Ibovespa de 24,32, e em 12 meses o fundo com 21,66 versus o yield do IMAB de 13,06 e o Ibovespa de 14,47. O Total Return, né, que é o fundo do Gustavo Kataguiri, ele veio aí mais um mês com uma exposição líquida alta para os padrões históricos. Eu acho que reflete aí o comentário que o Cássio falou desse cenário positivo global que vem favorecendo emergentes, aí, consequentemente Brasil, uma exposição líquida aí próxima de 90% comprado. Lembrando que ele é um fundo que tem flexibilidade para oscilar essa exposição líquida, né? Destaques positivos: Ipera, Copel e Bradesco, e na ponta negativa, de uma maneira geral, acho que foi o setor aí de construção civil. Já o Multi-Capital FIC-FIA, que é a nossa estratégia long only, né, o famoso fundo de ações comprado, ele teve um retorno no mês de mais 0,60 versus um Ibovespa de 2,26, no ano 37,99 versus um Ibovespa de 24,32, e em 12 meses 8,94 versus um Ibovespa de 14,47. O FIA, destaque positivo no mês, aí a gente pode mencionar os Minas, Dux e Gerdau, e na ponta negativa, Brava, Magalu e Sanepar. O fundo ele aumentou marginalmente a exposição ao tema que a gente chama aí de cíclico doméstico, né? Ele tinha reduzido um pouquinho e aumentado o petróleo e umas outras commodities ali ao longo de setembro. Em outubro, ali, principalmente com a primeira quinzena, que a gente viu algumas realizações, o Luiz Paulo Aranha, que é o gestor, ele aproveitou para voltar a alguns papéis aí que a gente viu como assimetrias. E para fechar agora aqui, o Multi-Capital Equity Hedge, ele teve um retorno forte aí no mês passado, de 2,82, versus um CDI de 1,28 no ano, 10,05 versus um CDI de 11,76, em 12 meses 6,93 versus um CDI aí de 13,73. Para falar do fundo aqui, aí eu já chamo o Cássio, que é o dono da bola. Bom, mês passado a gente teve um ganho bastante relevante no setor financeiro e no setor de tecnologia. No setor financeiro, a gente acertou uma posição comprada em Argentina, e no setor de tecnologia, os principais destaques foram as compras nos setores de AI, né? A gente tá comprado em AI. Então, o principal destaque é a AMD. Dentro das temáticas que a gente está operando hoje, acho que é importante destacar que a gente tem no setor financeiro uma posição comprada nos bancos como um todo e vendida nas seguradoras. Então, essa é uma temática que a gente tem carregado há um tempo, tem sido muito positiva. A gente também tem no setor de petróleo, no setor de commodities, está comprado em PRIO e vendido num basket de outras petroleiras. No setor de commodities, a gente está comprado em ouro e cobre e vendido em petróleo. Isso é um ponto aqui, empresas que produzem essas commodities. Né? Empresas que produzem ouro e
cobre e vendido em empresas que produzem petróleo. E aí no setor de siderurgia, a gente tem uma posição comprada em Usiminas, principalmente por conta da questão do antidumping. Então, acho que essas hoje são as principais posições do fundo. E aí um risco um beta bem baixo, e aí com uma visão muito mais micro das companhias. Beleza. O fundo está com uma exposição bruta aí que está rodando próximo de 160%. Na exposição bruta é a parcela comprada mais vendida, né? Lembrando que o fundo é feito por um conjunto de pares. Hoje em dia a gente roda aí próximo de 100 pares. E uma exposição líquida, né? O comprado menos vendido, próximo de zero. Como o Cássio falou, aí a gente vem trabalhando aí também com um beta relativamente baixo. Tá bom? Bom, com isso a gente vai encerrando aqui o Motocast. De novo, agradecer aí o Cássio e principalmente a você que teve a oportunidade de nos ver e ouvir. Bons investimentos e até o próximo Motocast.